Eu trouxe uma palavra hoje que eu fiquei relutando. Falei, Deus, será que é isso mesmo? Eu falou, minha filha. E eu não sei como é que foi o ano de 2025 para você, mas eu posso te dizer que não foi um ano para amadores. O ano de 2025 não foi um ano para gente amadora, foi um ano muito desafiador. Eu não sei se você foi desafiada esse ano, mas eu fui muito desafiada. Quem foi desafiado esse ano, gente? Meu Deus. Quem passou esse ano por guerras que nunca havia passado na vida? Eu também. Foi um ano difícil. Foi um ano que a gente pensou em desistir, não pensou? Apesar de ele ter passado muito rápido. Porque, gente, nós estamos à porta de dezembro, dá para acreditar. Eu fui desmanchar minha árvore de Natal em março. Já está na hora de novo. O ano passou muito rápido, mas foi um ano muito desafiador. E eu posso dizer uma coisa que eu percebi nesse ano. Eu percebi que Deus nos amadureceu muito. Eu gosto de dizer que quando o meu marido foi do Exército Brasileiro por 20 anos, é sargento do Exército. E ele dizia, quando chegava soldado novo, uma tropa para ser treinada, ele falava assim, a primeira coisa, ele falou assim, hoje nós vamos levar eles para um campo de treinamento. Aí eu falei, aí como é que é? Esse primeiro treinamento é só para tirar o verniz. Aí eu falo, meu Deus. E eu creio que esse ano Deus tirou o nosso verniz. Ele nos amadureceu muito. Então você chegou até aqui, dá uma respirada funda aí. Ah, Senhor, eu só estou aqui porque a Tua misericórdia me trouxe até esse lugar. Teve horas, Senhor, nesse ano que eu achei que eu não ia conseguir. Mas o Senhor me trouxe até aqui. E eu queria que você abrisse comigo Lucas 22. Você pegasse o livro de Lucas. O pastor Josué falou dessa Bíblia. Eu sou uma mulher que ama muito as Escrituras, amo a Bíblia e amo estudar a Bíblia. E não só estudar, porque eu acho muito pouco só estudar, mas aplicar ela na minha vida. Um dia, numa das minhas orações, eu pedi assim, Senhor, me dá uma graça, me dá um presente. Eu pedi para o Senhor. Eu quero ter uma leitura da palavra de Deus prática. Eu quero, nos momentos difíceis da minha vida, encontrar dentro das Escrituras as respostas que eu preciso. Porque você pode concordar comigo que tem vezes que ninguém ao nosso redor tem respostas para nos dar. Eu passei por situações esse ano que nem meu marido sabia o que me dizer. Um dia eu estava chorando, angustiada. Eu falei, Telmo, o que eu faço agora? Uma guerra nova, eu nunca tinha enfrentado. E ele falou, amor, eu não sei o que eu te digo. Eu sei que é difícil, mas eu sei que tem um lugar que tem a resposta. Vai lá, fecha a porta do quarto, fica com ele, porque Deus vai te responder. Eu lembro que naquele dia, gente, eu orei, chorei. E quando eu fui acessar a palavra de Deus, a resposta do que eu estava vivendo estava lá. Eu lembro que eu saí do escritório assim, Telmo, tu não vai acreditar, Deus me respondeu. E estava nas Escrituras, um texto que eu nunca havia lido. Estava a resposta de Deus. Então eu te abençoo com isso. Eu te abençoo que você não vai ficar mais perdida lendo as Escrituras, mas que você vai ter uma leitura prática da sua vida. Você inclusive vai conseguir aconselhar os seus filhos, a sua casa, a sua família, de uma maneira muito mais pontual. As pessoas vão parar para te ouvir, vão dizer assim, de onde tu tirou isso? Onde você leu isso? Eu profetizo também que segredos das Escrituras vão começar a vir à luz para você, sabe? Segredos pontuais, pepitas de ouro das Escrituras. Aquele versículo que você já ouviu quantas e quantas vezes, mas agora de repente o Senhor trouxe uma faceta nova dele. Eu costumo dizer, gente, que a Bíblia, ela é como um diamante. Dependendo de onde você está olhando ela, tem uma faceta diferente. Então eu te abençoo com isso. E aí eu falei com a editora Vida, eu tenho um sonho de construir uma Bíblia com algumas características que eu ainda não achei. E aí eu perguntei, vocês topam construir essa Bíblia junto comigo? Eles, sim. Eu falei, eu quero um espaço para escrever, que seja um pouco maior do que eu tenho visto, com linhas maiores. Eu também quero uma folha
Existe uma folha que não fique tudo que tu escreve, não pegue do outro lado, não passe, e às vezes atrapalha. E uma folha com aquele amarelinho que é muito melhor na hora de estudar. Aí eles foram anotando. E eu falei assim, eu sinto também muita falta de quando eu for ler um livro, antes de ler o livro, ter um mapa mental. Então, gente, eu junto com um teólogo aqui de São Paulo, construí na frente de cada livro da Bíblia um mapa mental que você vai descobrir aqui quem escreveu esse livro, contexto que esse livro foi escrito, aonde que esse livro aponta para Cristo. Por quê? Existe muita heresia, porque as pessoas não leem a Bíblia com o contexto, com a história. Então isso aqui vai trazer um norte. E aí tem sido a Bíblia de estudo de muitas mulheres. E Deus tem feito algo lindo. Eu tentei pegar a letra, né, gente? Porque a letra tem gente que já não consegue mais enxergar assim. E aí eu fiz o máximo com a letra. Né? Fiz o máximo que eu pude para essa letra. Não é o ideal, mas é real e dá para ler. Então, ela está ali, eu vi ela várias capas ali, na lojinha aqui. E fica essa dica para você que é uma estudiosa, que ama escrever na Bíblia. Porque dentro da minha Bíblia sempre vai ter uma caneta, porque não dá para a gente desperdiçar o que Deus fala na hora que a gente está lendo. Não confie na sua memória, porque ela vai te deixar. Várias vezes eu já tive alguns insights das Escrituras e deixei, não, depois eu anoto. Então anota na Bíblia, tá? Em nome de Jesus. Queria ler com você Lucas 22, versículo é o 35, que diz assim... eu não tinha dito para vocês qual era o livro, né? Tinha dito o capítulo? Tinha? 22, versículo 35, vamos lá. Em seguida Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes, sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. E eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. E ele disse: é o suficiente, é ele. E o título da mensagem de hoje é: quais são as atitudes que eu preciso ter quando Deus muda a minha estação e muda a instrução dessa nova estação? E essa é a palavra que eu carrego para 2026. Porque não é por acaso que você vem num encontro de mulheres que é praticamente um retiro, em novembro, final do ano. Pode ter certeza que aqui dentro desse lugar, o Senhor vai colocar direções claras para você seguir no próximo ano. Você já entregou esse ano já, tá? Você já entregou. Agora você está se preparando para uma nova estação. E eu tenho descoberto que quem se prepara anda na frente e governa. Eu tenho descoberto que as mulheres que entendem onde estão pisando, as estações que estão vivendo, que se preparam para elas, elas governam. Elas estão à frente. Posso dar um conselho? Não ande desapercebida, distraída. Sabe, ande como uma mulher que sabe quem é, que tem um alvo. Cuidado com as distrações, nós temos vivido dias de muitas distrações. O Senhor tem levantado mulheres para esse tempo, para que elas sejam faróis. Escute, Deus quer fazer de você um farol na sua cidade. O Senhor quer fazer de você, dentro da sua cidade, alguém que vai revolucionar a tua cidade. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Que quando forem contar a história da tua cidade, vão parar para contar o teu testemunho lá. Você mora onde? Lá em Criciúma. Criciúma é a terra de uma pastora, não é? Ouço isso direto. O pessoal lá na minha cidade que faz muita compra em São Paulo, de lojistas. E quando eles vão fazer o cadastro, aqui em São Paulo, o cadastro para poder comprar as roupas para sua loja, as atendentes começam a gritar: Criciúma! Eu conheço uma igreja lá em Criciúma. Eu declaro isso sobre a sua vida.
que você vai elevar o nome da sua cidade pelo seu testemunho, pelo aquilo que Deus fez. Talvez é um orfanato que vai ser aberto na sua cidade. Talvez Deus vai te dar um projeto social lá único, um hospital, uma comunidade, uma escola. Gente, posso falar uma coisa? Deixa Deus levantar a régua. Para de viver uma vida reclamando do que não foi, porque talvez o que não foi te protegeu para você ser agora realmente quem você deve ser aos olhos de Deus. Para de ficar remoendo dores antigas. Essa semana eu sentei com uma mulher de 71 anos. Eu estava na mesa com ela e ela estava reclamando das mesmas coisas que ela reclama há muitos anos. E eu comecei a rir quando ela começou a reclamar. E ela falou assim: por que tu está rindo? Eu disse: porque é como eu colocar um disco. É a mesma história. E eu já aconselhei ela algumas vezes. Eu falei: será que todas as vezes que eu aconselhei você não entendeu que você precisa apontar para onde Deus está apontando? Você está indo olhando para onde Deus não está mais olhando, para onde Deus não está mais. Esse lugar é estéril, esse lugar não vai dar fruto, só vai causar dor. Ela saiu daquela mesa decidida. E eu quero crer que ela vai apontar para onde Deus está apontando. Não fique remoendo dores passadas. Não tente convencer pessoas que não vão mudar porque você vai convencer. Sabia que algumas mudanças ao redor das pessoas que estão na nossa casa não vêm do nosso convencimento? Vem do que Deus faz na nossa vida. Muitas pessoas na minha família foram transformadas assim, não foi com a minha palavra não. Eles vieram ver o que Deus estava fazendo. Talvez você vai falar para algumas pessoas assim, ó, vem e vê aquilo que Deus está fazendo. Então, Deus está mudando a estação, nós estamos numa transição de mudança muito grande. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente às vezes não consegue entender que Deus muda instruções. Eu posso falar isso com autoridade porque eu sou uma pessoa com muita dificuldade de mudança. Eu não gosto de mudança, gente. Para vocês terem noção, quando eu vou num restaurante, eu procuro a mesma mesa e sentar na mesma cadeira. Alguém é assim? E eu peço o mesmo prato. Porque eu tenho dificuldade de mudança. Quando eu comecei a observar isso, Deus começou a sinalizar isso para mim, porque quando você anda com Deus vai ter muita mudança. Vai ter muita transição. E esse ano, gente, Deus começou a mudar. Esse ano eu comecei, porque Deus ele primeiro traz a palavra e aí ele vai dar uma ordem à circunstância. A circunstância começa a andar junto com a palavra de Deus. E muitas coisas começaram a mudar. Pastora Rose, desde a minha casa, desde a igreja, desde tantos lugares o Senhor começou a mudar tudo. Mudar tudo. E começou a gerar aquele desconforto. E foi aí que o Senhor me ensinou. Quando eu mudo a instrução, você precisa se preparar para ter atitudes novas também. E eu queria trazer alguns segredos. E se você estiver anotando a ministração, anote pontualmente. Eu não sei se você tem o hábito de anotar. Eu amo muito anotar a ministração, porque a gente grava muito melhor. Primeiro, reconhecer que a estação realmente mudou. A maior trava nos novos ciclos é tentar viver o novo, mantendo práticas antigas. Você sabia que quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor precisou colocar eles dentro de um deserto para tirar o Egito dentro deles? Ele tirou eles de dentro do Egito, mas levou um grande processo para tirar o Egito dentro deles. Então, às vezes, nós vamos viver realmente em momentos de transição, e deserto é lugar de transição, mas é um lugar que Deus está nos transformando por dentro. E às vezes a gente está fazendo coisas antigas, coisas velhas, num tempo novo. Nós estamos errando. Quer ver uma situação que muitas mulheres passam, que é um exemplo, que eu tenho tratado isso com muitas mulheres, mulheres que não tiveram um pai. Mulheres que não tiveram um pai presente dentro de casa. E aí talvez também tem algumas que tiveram o pai, mas da pior maneira, o pai omisso. O pai que não existe. O pai que não se importa, o pai que
que não é pai, que não é protetor, que não é provedor. Eu não sei se você enfrentou isso na sua vida. Que você viu a sua mãe trabalhando e tendo que dar conta. A mãe que olhava o material escolar, a mãe que saía cedo trabalhar, deixava o almoço meio pronto, você meio que terminava aquela casa sem instrução, que você, muitas das coisas que hoje você sabe, você aprendeu sozinha. Se queimando, se machucando. Não teve alguém que trouxe uma instrução. Você estava sozinha. E você foi aprendendo. Outro dia eu falei que uma das nossas maiores carências hoje dentro da igreja é educação. E já vou dizer que tipo de educação. Nós não temos educação para lidar um com os outros. Bota uma fila e você vai ver a educação indo embora, assim, o que resta. A gente já se sente injustiçado na fila sem motivo. Às vezes 1 minuto não vai mudar nada. E a gente faz uma confusão por causa de 1 minuto. A gente não é cordial. Observa, a gente não dá um lugar para o outro. Eu não estou falando nem de Bíblia, eu estou falando de educação. Que é coisa que a gente precisa ter. Né? Às vezes é tão bonito quando tu vê uma pessoa educada. Tu vê aquele desespero para entrar quando a gente vai entrar num avião. Ou o desespero de entrar, o desespero de ir. É tão legal quando alguém para e diz, pode passar. Né? E às vezes ensino lá na igreja quando a gente quer ver o desespero da hora da comida. Não tem desespero aí? Né? Aí o desespero, aí começa aquela coisa de gente, vai dando lugar. Vai dando lugar. Eu sempre ensino isso lá. Calma, não queira sempre ser o primeiro. Seja, se é para ser o primeiro, que seja convite, mas não porque você se enfiou lá. Entende? Cuidado. Aí eu falei que uma das carências é a educação. Outra coisa, educação relacional. Às vezes, olha só como é uma coisa incrível. Você quer enfrentar problemas resolvendo pelo WhatsApp. Não se resolve problema pelo WhatsApp. Não se entra em assunto profundo num lugar raso. Não se entra em assunto profundo em lugar raso. Por quê? Porque vai se machucar. É igual você pular de ponta cabeça numa piscina rasa. O que vai acontecer? Vai dar ruim, não tem profundidade, não tem. Gente, conversas difíceis, cara a cara. E posso dizer, não fuja de conversas difíceis, elas são necessárias. Outra coisa que nós não aprendemos, educação sexual. Sobre sexualidade. A maioria de nós não teve alguém que nos ensinou, a gente simplesmente aprendeu da maneira errada, deturpada. Você vai ver os homens da mesma maneira. Aprenderam da maneira mais chula possível. A maioria deles. E eu acredito que nós, como igreja, precisamos voltar a uma grande reforma, uma grande restauração. Porque a sexualidade, ela é linda aos olhos de Deus. E ela foi feita para ser desfrutada. A educação relacional, é por isso que a gente vai ver uma mutualidade. Paulo fala muito sobre isso. Ei, não mordam uns aos outros. Você já leu isso? Nós precisamos voltar a aprender, mas a gente veio de casas que a gente não aprendeu. A gente não teve paternidade. Aí sabe o que acontece? Essa mulher que se viu, teve que se virar sozinha, que viu a mãe se virando sozinha, ela casa com um homem bom. Um homem que é homem mesmo. Um bom pai. Ela vai ter muita dificuldade de confiar nesse homem e se sujeitar na liderança desse homem. Olha o silêncio. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente está vivendo uma estação nova com uma mentalidade antiga. O seu marido não é o seu pai. E às vezes, até quando Deus nos transiciona ministerialmente, tocar numa ferida. Porque existem transições ministeriais. Posso falar, ninguém aqui é dono de ninguém. As pessoas têm que estar ao seu lado e elas se colocam para você pastorear elas, mas você não é dona delas. Porque se você se sentir dona das pessoas, você vai se entristecer e perceber que já foi pago um preço por elas. Jesus já pagou o preço pelas pessoas. Então você congrega num lugar porque aquela pessoa, você olha, o líder não é aquele que diz assim, eu sou seu líder, me obedece. Não, o verdadeiro líder, ele é celebrado e ele é alguém que inspira. Eu quero seguir a liderança dessa pessoa. Eu quero ir para onde essa pessoa está indo. Esse é um líder.
Agora, líder, seguir pessoas porque você tem medo, porque ela vai ficar chateada, em nome de Jesus, quebra essa cadeia hoje. E tem transições ministeriais. E às vezes você está numa nova transição, num novo lugar, com a mentalidade antiga. Eu lembro de uma moça que no final do culto me chamou esses dias. E ela veio com um presente na mão. E eu sempre fico domingo acessível para todo mundo. Eu e o Thelma, a gente não sai. Não, a gente acabou o culto, a gente está aqui. Então às vezes tem fila. Quem tiver paciência, eu vou estar ali. Eu digo para a igreja hoje assim, ó, congrega com a gente mais de 12 mil pessoas. 5 cultos num domingo. Eu vou alcançar todo mundo? É humanamente impossível. E eu falo para a igreja assim, meu braço não alcança mais lá atrás, não alcança todo mundo. Mas quem estiver perto de mim, o meu abraço alcança. Então já que eu não posso ir, vem. E essa moça veio. E ela falou assim para mim, faz 3 anos que eu congrego aqui e nunca cheguei perto de ti. E eu falei, por quê? Ela assim, porque eu pensava isso da outra liderança. Aí eu falei, você está vivendo um tempo novo com uma mentalidade antiga. Seja coerente com o que Deus está fazendo. Deus está falando para você, ei, eu já mudei a tua estação, para de ter essa mentalidade antiga. O Senhor está virando essa chave dentro de você hoje. Posso dizer, uma experiência ruim não define todas as outras. Não é porque você teve um problema com o relacionamento que todos os outros você vai ter problema. Você já viu como é que a gente é? A gente tem um problema, a gente fala assim, agora eu vou mudar. Com todo mundo, isso é injusto. Não defina as pessoas por conta de uma. Dê a oportunidade de você conhecer. Você que está fechado, dizendo, não, eu não quero mais relacionamento, já me machuquei demais. Ah, então as 5 pessoas que te feriram, as 2, elas definiram todas as outras pessoas? Não. Que você tenha uma mentalidade nova, num tempo novo. Jesus foi claro, ele falou assim, ó, antes não levem nada, agora levem. Como a gente tem dificuldade de perceber que Deus muda. Às vezes a gente fala, mas Deus disse que não era. Pois é, mas agora é. Noé, quando fez a arca, ele se preparou para construir a arca. Ele teve grande dificuldade de sair dela. Às vezes Deus dá um projeto para a gente e a gente acha que o projeto é a vida da gente. Gente, tem coisa que você vai construir, você vai precisar assim, ó, tchau, beijo, Deus abençoe. E seguir para a próxima. Para de se apegar a ídolos que o seu coração forma. Às vezes o ministério é o ídolo, o relacionamento é ídolo, pessoas são ídolos. Que você tem um único Deus na sua vida. Que você não seja alguém que anda aí construindo grandes estruturas. Seja aquela mulher da tenda. A tenda é fácil de desarmar e montar em outro lugar. A hora que Deus te chamar, que a nuvem se movimentar, você fala assim, tchau meu povo, estou indo. Estou seguindo a nuvem de Deus. Mas você fica se agarrando a pessoa, se agarrando a isso, se agarrando aquilo. Às vezes está gemendo, sofrendo, e alguém pergunta, por que tu não sai daí? Aí fulano vai ficar brabo. Gente, deixa o fulano ficar brabo, ele vai sobreviver. Segue a palavra de Deus para a sua vida. A instrução mudou. Aleluia. E o que fazer? Vamos lá, nem tudo que funcionou ontem, funciona hoje. A primeira atitude é discernir. Deus mudou a estação. Então, algo precisa mudar em mim. Eu quero dar uma resposta. É igual, lá no sul, isso acontece muito. Nós temos as 4 estações bem definidas lá. Eu acho que aqui em São Paulo também, né? Não? Não? Tem 7 estações aqui em São Paulo. Mas enfim, lá no sul, o frio é frio, 0, 3 abaixo de 0, frio, de geada, de nevar a meia hora da minha cidade. É frio, tem que ter roupa bem quente. Mas o nosso verão, esses dias deu 45 graus. Lá nós estamos no extremo. E eu acho tão engraçado que as pessoas vão no verão, às vezes na reunião de mulheres, levam o casaco. Assim, gente, se informem. O sul é de estações. Já chegou uma mulher lá no verão de 45 graus que bota de pelo, era o sonho dela usar. Eu falei, mas não era essa hora. Não era esse o momento. E lá é muito comum. Isso, gente, desde que eu sou criança, minha mãe faz isso e eu também acabo fazendo isso agora. O que a gente faz? O sulista faz, é muito comum. Na troca de estação,
Nós tiramos a roupa de verão do lugar mais fácil de pegar e nós passamos ela para cima e nós colocamos as blusas de lã então no lugar. Então a gente faz uma troca, porque a estação mudou. A roupa tem que mudar também. Sabe por que está tão ruim? Que você não está nem desfrutando dessa estação nova, porque você não está andando de acordo com ela. Você está fazendo coisas que você não deveria mais fazer nessa estação. Não combina. Peça para o Senhor assim: Senhor, me dá a roupa certa para essa estação. A proteção certa. Pare para ouvir Deus novamente. Olha, eu queria que você fizesse isso. Questione Deus nesses dias. Eu costumo dizer que, para mim pelo menos, por exemplo, tem aluna do Casa de Isabel aqui? Tem um monte de aluna. O Casa de Isabel hoje tem muito mais de 100 mil alunas. Invadiu o mundo. Mas nem só o Brasil, o mundo inteiro. Mas quando o Casa de Isabel nasceu, eu já falei isso e repito, foi numa conferência. Eu peguei a minha mala, saí da minha terra, né? Fui para um outro lugar, lá naquele lugar, eu estava lá no meio da multidão sentada, num fundão, com a minha Bíblia e meu caderninho. E o Senhor falou assim para mim: filha, eu vou te dar o Casa de Isabel. E eu falei: o que é isso? Eu comecei a anotar. Parece que às vezes Deus tira a gente do micro e nos leva para o macro, para Ele poder falar com a gente, porque às vezes a gente está tão envolvida com as pequenas coisas que a gente não consegue mais ouvir Deus. Aproveite esse tempo aqui no hotel. Claro que vai ter interação, você vai fazer amigas aqui para a vida inteira, sabia? Você vai conhecer pessoas aqui para a vida inteira. Inclusive isso aqui já virou um ponto de encontro. Vocês já se encontraram em outros anos e agora todos os anos vocês vêm e vocês se abraçam e tragam presente uma para as outras, não é assim? Mulher é coisa linda. Mas também aproveita para pedir novas direções de Deus. Senhor, o ano está acabando. A direção mudou. O Senhor está me transicionando. Quem aqui vai mudar de cidade no próximo ano? Tem alguém que vai mudar de cidade? Levanta a mão. Uau. Deus está transicionando você. Quem mudou esse ano de cidade? Mudou esse ano. Bastante gente também. Talvez você vai parar e dizer: Senhor, qual é a instrução nova para esse novo tempo? Ouça Ele, aproveite para ouvir. Segundo, obedecer. Escute essa: obedecer rapidamente, mesmo sem entender completamente. Essa é difícil. Obedecer de pronto, sem entender tudo, sem enxergar o todo. Mudança de estação quase sempre vem com uma instrução que não faz sentido na hora, gente. Quem participou do jejum agora esses dias que a gente fez? Eu estou vindo de uma caminhada aí de 3 dias de jejum, com lives na madrugada. No primeiro dia de live, uma moça estava assistindo e ela é casada e eles tinham uma dívida muito alta de uma situação antiga, mal resolvida. Mas a dívida era muito alta, gente. Beirando aí os seus 200 mil reais. Quando eu digo alta, é alta. E eles perderam essa causa na justiça. E eles estavam muito chateados com isso. E aquilo estava se acumulando, porque enquanto não resolve, vai se acumulando. E ela foi fazer o jejum, ela nem pensou nessa situação. Ela foi fazer o jejum. E ela falou assim: Deus, está tão difícil fazer jejum, a hora é tão imprópria, mas eu vou fazer porque eu quero mais de Deus. E nessa primeira live de jejum eu dei uma instrução nova. Eu falei assim: nós precisamos voltar a buscar, voltar ao início, voltar, se arrepender e permitir que Deus cure coisas que ainda estão mal resolvidas. Olha isso. Para que a gente possa avançar para o novo de Deus. Ela assim: não faz sentido que para ir para o novo eu tenho que ir. Ela falou para mim, quanto antes, não faz sentido nenhum. E quando falou em pendências e coisa mal resolvida, ela já tinha até esquecido, ela lembrou dessa dívida. E ela colocou na presença de Deus: Deus, eu tenho essa dívida me envergonha. Eu não quero dever isso, eu não quero ter isso amarrado na minha vida. Eles não podem comprar nada, não podem fazer nada, porque
tem essa situação para resolver. Só que é injusto pagar tanto. É muito injusta essa cobrança. Gente, ela orou. Quando chegou 8 horas da manhã no outro dia, o banco faz uma ligação para ela. Eles pegaram 30% do valor e disseram: se você pagar 30%, a sua dívida está quitada. Escuta essa, depois da live. E ela em jejum, o estômago ali. Aí ela assim, mas eu não... Daí ela chegou pro marido, fizeram a proposta. 30%. Mas nós não temos dinheiro. Daí ele falou: vamos pensar o que nós vamos fazer. O telefone toca de novo. Você tem um carro? Tenho. Você não quer vender para mim? Daí vendo. Pagou o valor do carro, o valor dos 30% que eles tinham que pagar. Ela disse, pegou aquele dinheiro e resolveu algo que tinha uma pendência. E ela falou assim para mim, e foi aí que eu fiz isso, que eu anotei isso. Eu obedeci rapidamente, no primeiro dia, sem entender completamente. Para isso você precisa confiar no Senhor. Porque talvez o Senhor vai dizer assim: filha, eu tenho te dado instruções, mas você não é obediente de pronto. E às vezes você precisa ser a mulher que obedece rapidamente. Mudança de estação, quase elas não vêm com muitas instruções no começo, né? Não faz muito sentido. E os discípulos nunca tinham usado espada. E agora Deus manda levar uma. Já viu quando Deus te dá algo para você carregar que você nunca usou? Eu vou liberar uma palavra sobre você. Você vai fazer coisas que nunca fez pela primeira vez, com a habilidade de quem sempre fez. Eu declaro sobre a sua vida habilidades com coisas novas de Deus. Quando Deus muda a instrução, Ele testa a sua obediência, não a sua lógica. Com Deus não quer usar lógica. Deus mas não tem lógica, não tem mesmo. Não tem lógica. Mas você precisa obedecer. E posso dar um conselho? Obedeça antes de raciocinar. Obedeça. Faça ajustes práticos na agenda, na rotina, no relacionamento, no ambiente. Não espere estar totalmente confortável para dar o próximo passo. Já começa. Se preparar, inclusive, gente, eu estou estudando inglês agora. Fui empurrada. Eu já passei muita vergonha. Eu estava numa loja lá nos Estados Unidos e a moça em inglês me perguntou, né? O que você quer? E eu falei: Deus, e agora? Daí eu falei Spanish. E ela falou, né? Pouquito. Daí eu falei: apenas mirar. Aí ela olhou pra mim assim. Aí agora eu descobri, né? Que é just looking. Tipo assim, eu só estou apenas olhando. Eu não estava querendo comprar nada, estava apenas olhando as peças. Mas Deus começou a apontar para mim alguns planos. E eu não estava preparada para o que Deus estava. Eu não estava colocando a roupa certa da nova estação. E eu comecei a profetizar todo dia pela manhã. Sou muito inteligente. Porque às vezes a gente começa a dizer: não, Deus, eu não vou conseguir. Em nome de Jesus, para com isso. Porque a Bíblia fala que assim como você pensa, você é. O homem é dirigido pela vida de pensamentos. Eu começo a acordar de manhã, sou tão inteligente. Eu sou inteligente, eu tenho facilidade de aprender inglês e vou gravar todas as palavras. E gente, Deus tem feito um milagre comigo. Até orar em inglês eu já orei. Foram rir de mim numa sala, uma pessoa que fala inglês foi rir de mim. Então não sei o que. Eu comecei. E ela começou: mas tu sabe? Eu disse: não, isso aqui tudo agora foi Deus, purinho. Sem nada. Se mandar repetir de novo, não sei mais. Mas Deus, você precisa entrar nesse lugar de começar. A gente tem muita facilidade para se diminuir. Quer ver alguém elogiar o teu cabelo? Que cabelo bonito. Você acha? A gente não sabe receber elogio. Que vestido bonito, essa roupa. Comprei na Shein, né? Essa aqui não. Essa aqui é da nossa irmã aqui. Jeep. Fui vestida aqui hoje, fui cuidada. Mas ontem eu estava com um casaco lindo da Shein, gente. Né? Com um lacinho bem bonitinho. Mas a gente às vezes vai dizer assim, um elogio, né? Que roupa linda. Paguei 50 pila. 30 pila. A gente
se você, posso dizer uma coisa, aprenda a receber elogio. A gente fica sem graça. Aprenda a receber elogio. E outra coisa, aprenda a elogiar também. O olho da brasileira é muito complicado, gente. Ela faz assim, ó. É sério. Eu estava passando no raio-x nos Estados Unidos, no aeroporto. E lá só não tira a alma porque... Aí tem que tirar sapato. Aí eu estava de casaco. Estava com 2 casacos, tirei 2 casacos. Eu estava de regatinha por baixo. E passei com calça, com um negócio para proteger o pé. Quando eu estou passando no raio-x, uma americana está atrás de mim. E ela me elogia. Ela falou assim, ó. Você tem músculos, que bonito. Você cuida do seu corpo? Eu falei, sim. E eu passei, botei o casaco bem rápido. E eu pensei, no Brasil você não vê isso acontecer jamais. Jamais. Você vai dizer, musculosa, não gosto de mulher musculosa. Porque a inveja te faz, inclusive, botar o outro para baixo. Que haja uma cultura entre nós de elogio. Aproveite esses dias aqui, elogie a sua amiga. Sabe, olha que linda que você tá. Você tá muito bem, viu? Isso, aproveita e faz isso agora. Falar nisso, gostei da sua roupa. Olha aí o desespero. Querendo o tempo perdido, querendo conquistar o tempo perdido. Mas é muito legal essa cultura, sabe por quê? Porque fazer o outro brilhar não te apaga. Não vai te apagar. Elogiar o outro não te apaga. Você continua... É igual a vela. Já viu uma vela que acende outra? Ela não fica apagada depois. Tá? Então você pode e deve fazer isso. Vamos lá. Abandonar o que pertence à estação antiga. Tem coisa que não combina mais. Quer ver uma dificuldade? Quem aqui é mãe de filho pequeno? Você lembra? Porque está bem perto da sua memória. Como é que foi desfraldar? Ou que se você está no processo de desfraude, não é fácil. Aí é um desenvolvimento, né? Porque vai fazer xixi lá no piniquinho, vai usar o banheiro, a gente bota aquela escadinha, que eles são pequenininhos. É desenvolvimento, mas causa o quê? Para eles, desconforto. Para nós também. A casa, né? Aquelas coisas que acontecem. Os escapes noturnos. Então, escute o que eu vou falar. Às vezes a gente vai precisar abandonar as nossas fraldas. Que não combinam mais com a estação que a gente está vivendo. Não é bonito uma mulher adulta fazer birra. Vocês me amam, por favor. Depois dessa eu vou até tomar uma água. Não combina mais. Não combina resolver a vida com choro. Você pode até chorar, mas resolver não combina. Não combina você ficar espalhando a sua história toda hora para todo mundo. Você já viu que isso não dá certo? A gente precisa aprender com os erros, não repetir os erros. Algumas coisas são bênção, mas elas viram peso fora da estação. A gente tem que saber a hora de terminar algumas coisas. Lá na reunião de mulheres, ontem teve reunião de mulheres lá, a gente fez a última do ano. E gente, quando a reunião começou com 10 pessoas na minha casa. A gente se reunia no sofá, tocava violão, eu e a Maiara. E eu nunca imaginei que Deus ia fazer o que Ele fez. Mas a reunião, à medida que ela foi crescendo, que a estação foi mudando, as coisas foram mudando. Só que uma coisa que acontecia com as 10 mulheres era que eu fazia um lanche, uma mesa, acabava, tinha uma comunhão. Aí quando deu 200 mulheres, a mesa estava lá, 300 mulheres, a mesa estava lá, 500 mulheres, a mesa estava lá. Quando chegou a 1000 mulheres, a mesa ainda estava lá. Mas aí já era um Titanic afundando. Era um desespero. Porque a vasilha sumia. Foi a minha avó que me deu. Eu lembro de dizer um dia, então por que tu trouxe para a igreja? Sumia as colheres, sumia tudo. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? E já não conseguiu mais comer, já não tinha comida para todo mundo, porque nem todo mundo conseguia, não tinha mesa.
O Senhor falou para mim assim, ó, tu está vivendo uma estação nova com uma instrução antiga. Tira a mesa. Agora o alimento é outro, eu estou dando uma fartura, mas não é o alimento físico, é o alimento espiritual. Hoje, o que já foi comunhão, agora é distração. E a gente precisa entender isso. E aí vira peso, uma coisa que acontecia muito também. Eu queria no começo dar lembrancinha. Aí, olha só, gente. Aí eu pegava uma equipe de pessoas e destruía elas antes de começar qualquer coisa. Eu fazia elas ficar com artrose nos dedos de tanto recordar coisa. Eu acabava com a vida delas. Primeiro eu acabava com a vida da minha equipe inteira. Elas ficavam de madrugada acordadas e tamo junto. Para 1000, né? Aí, tanto que depois a gente pega uma lembrancinha dela, a gente joga na gaveta, depois joga fora, uma coisa assim que tem coisa que não faz sentido, gente. E aí Deus começou a falar comigo. Não gasta recurso, não gasta tempo naquilo que não vai produzir nada. Numa estação nova você precisa ter instruções novas e obedecer. Ai, Jesus! Sabe quando isso que acontece com o povo de Deus? Quando Israel era acostumado com o que? O maná que caía todo santo dia. Nossa, que coisa boa, gente. Botava a vasilha, pegava ela cheinha, o padeiro vinha na porta, o pão estava ali. Mas Deus queria levá-los a um alimento da terra. A Bíblia diz que quando eles entraram na terra prometida, o que aconteceu? O maná parou de cair. E eles tinham que comer do fruto. Jesus. O velho método, ele pode sabotar o mover de Deus, o novo. O velho que você está insistindo tanto, pode estar sabotando aquilo que Deus quer te entregar de novo. Posso ouvir um amém? Agora, como que eu faço? E agora, pastor, o que eu faço? Será que eu estou no velho? Não é o seu marido não, tá? Em nome de Jesus. Porque tem mulher que já, identifique práticas que precisam morrer, tá? Feche ciclos consciente. Gente, na hora de fechar um ciclo, não faz um trauma. Não faz daquilo um trauma. Você encerrou. Olha, gente, acabou. Acho que agora, né? A gente não vai mais fazer desse jeito. Tá tudo bem, segue pro próximo. Você não precisa fazer um show, dar um show de luzes. Não, é só acabar, terminar, tá? 4. Você precisa aumentar a sua sensibilidade espiritual nesse tempo. Mudanças de estação exigem um coração mais sensível e capacitado para ouvir Deus. E sabe como é que a gente fica mais sensível? Jejum e oração. Você fica tão sensível no jejum que você dá vontade de você sabe, né? E olha só, existe aqui um X que eu quero trazer, que é sensibilidade ou experiência. Porque olha só, às vezes a gente está mais apegado à nossa experiência. Posso te falar uma coisa? Às vezes você obedece só naquilo que você tem experiência e você sabe que você se garante. Você tem dificuldade de caminhar para o novo e obedecer a Deus com coisas que Deus te pede pela primeira vez. E a gente ainda tem a nossa carinha bem deslavada e a gente diz assim, Deus me conduziu para isso. E Deus está falando, eu não. Falei para ela fazer outra coisa. Experiência ou sensibilidade? Porque a experiência demais nos apega ao que era. Mas era assim lá, eu fazia assim. E a sensibilidade nos abre ao como será. Agora vai ser assim, Deus vai fazer desse jeito. Eu acredito. Quem está disposta, gente? Você está disposta? E o que fazer para ganhar essa sensibilidade? Orar mais do que falar. Fale menos e ore mais. E a gente é boa de dizer, vamos orar, mas a gente é difícil de orar. Quero só que você faça uma análise rápida de você, não da sua amiga nem de ninguém. Só de você mesma. Quantas atitudes você toma sem consultar o Senhor? No seu dia a dia. E quantas vezes antes de sair de casa, uma voz dizia para você, faz isso, e você negligenciou aquela voz
E quando chegou lá no lugar, você precisava daquilo que você deixou em casa. E era Deus me avisando. Era Deus falando comigo. Já aconteceu ou não aconteceu? Permanecer mais do que se movimentar. Cuidado. Permaneça mais. E silencie para receber detalhes da próxima estação. Eu amo muito quando o anjo aparece, a mãe de Sansão, e ele dá uma instrução para ela. Ela corre para contar para o marido. Quando ela conta para o marido, o anjo do Senhor disse que nós vamos gerar um menino, mas ele deu instruções para não cortar o cabelo dele, para ele não beber do fruto da videira. E Manoá ficou tão impressionado que ele disse assim: tá, então vamos chamar o anjo de novo e pedir mais instruções, porque eu estou meio perdido. Talvez hoje você vai fazer igual Manoá: Senhor, eu sei que o Senhor já falou, o Senhor já sinalizou, mas eu preciso de mais instruções, de detalhes, que eu estou um pouco perdido. Ah, Jesus. E por último, aceitar novos níveis de responsabilidade. Toda nova estação exige mais maturidade e menos justificativas. Gente, eu admiro muito numa pessoa, uma admiração que eu tenho é a responsabilidade que aquela pessoa carrega. Inclusive, para mim isso é indicativo que é até de bem-estar mental. Você sabia que tem psicólogas aqui? Talvez você vai concordar comigo que uma das características de uma pessoa com equilíbrio emocional e mental é que ela é responsável. E mais do que ser responsável, esse senso de responsabilidade faz dela uma líder nata. Porque toda pessoa que lidera é responsável por algo. Ela se responsabiliza. E a gente está sentindo muito falta disso, porque tem muitas pessoas que são irresponsáveis com o que Deus entregou na mão delas. Vive uma maternidade irresponsável. Vive um casamento com irresponsabilidade. Vai conduzir dinheiro irresponsavelmente. Conduz a sua vida espiritual de uma forma irresponsável. Não se responsabiliza, mas sempre coloca a culpa no outro. Sempre o culpado sempre são as pessoas ao redor dela, nunca é ela. Às vezes a gente precisa até se responsabilizar pelos nossos erros. Foi eu que errei. Eu não deveria ter falado, foi eu que causei isso. Isso é libertador. Esse senso de responsabilidade. Jesus estava falando isso para os discípulos. Ei, eu cuidei de vocês. Eu falei que não ia faltar nada. Não leva alforge. Não leva isso. Mas agora eu estou dando para vocês um senso de responsabilidade. Espada, alforge. Levem para se manter, para se cuidar. Tem gente que testa. Ai, meia-noite, numa rua super perigosa. Vou andar lá. Seja responsável pela sua segurança. Você já viu que eu não vejo esses filmes, né? Mas uma moça veio falar isso pra mim. Ela falou assim pra mim: por que nos filmes de suspense, já parou pra se perguntar, que a pessoa vai sempre abrir aquela porta que não deveria ter aberto? Ela vai sempre lá, naquela, né, que eu já teria fugido. Então até no senso de responsabilidade, gente, está faltando senso de responsabilidade. Tem mãe negociando com criança o inegociável. A criança não manda em você. Você é a mãe, você é responsável. Não dá. Filhinho, você quer isso ou quer aquilo? Ele não sabe. E ele vai te responsabilizar mais tarde. Dizer: a minha mãe não cuidou de mim. Eu tive uma amiga. Ela está no 2º casamento. O primeiro marido dela traiu ela, trocou ela por várias mulheres. Ela perdoou até não aguentar mais. E ele realmente estar com uma outra mulher. E ela contou para mim assim, que conheceu ele quando ela tinha 15 anos. E ela assim: você acredita? Ela falou que eu conheci ele com 15 anos. E a minha mãe aceitou que eu levasse ele para o meu quarto. E com 15 anos, eu tivesse relacionamento sexual dentro da casa dela, com o meu namorado. Ela permitiu, inclusive, ela me fez me proteger. Mas não tanto, porque ela acabou engravidando logo. E ela disse assim: o que eu chamava de liberdade, hoje eu chamo de irresponsabilidade.
Hoje eu tenho uma filha, jamais ia aceitar isso. Então não pergunte, tem coisa que você não tem que perguntar para o seu filho. Você tem que simplesmente agir. Você é responsável. Você recebe o bilhete da escola, está lá o quê? A assinatura do responsável. Esse senso de responsabilidade. Outra coisa, peguei um horário, peguei uma consulta. Eu vou fazer tal coisa. Seja responsável pelo seu compromisso, pela sua palavra. Porque na hora que você disse, você estava super empolgada. Depois você veio e começou a fazer conta. Não era para me ter dito sim, mas agora que tu já disse. Seja responsável. Tem uma palavra minha, tá no YouTube, que é calcule antes de se comprometer. Eu lembro de ter uma pessoa na minha equipe que eu não podia contar com ela. De forma nenhuma. Porque eu sabia que ela ia se atrasar. Ou que o culto começava às 7h30, 7h25, ela dizia, não vou poder ir. Aconteceu uma coisa aqui em casa. E assim, é as histórias mais mirabolantes. Porque todo irresponsável carrega do seu lado a mentira. Então, o Senhor está falando para nós, senso de responsabilidade. Tenha senso de responsabilidade. E agora é verdade, agora é o último. Como diz o meu amigo, nunca acredito num pregador quando ele fala que está terminando. Mas acredite. Último, acreditar que Deus está te preparando para algo muito maior. Toda vez que Deus muda a instrução, Ele está ampliando o propósito. Não é perda, é expansão. Não é confusão, é alinhamento. Não é o fim, é o recomeço. Gente, eu não consigo mais ver as portas fechadas da minha vida da forma que eu via antes. Eu via como punição. Deus está me punindo, ou Deus está me resistindo. Eu olhava assim, e eu reclamava, tá vendo, nada dá certo mesmo. O que isso vai mudar? Nada. Mas eu falava isso, eu era extremamente pessimista. Até o dia que eu aprendi a olhar para aquela porta fechada como uma proteção de Deus para a minha vida. E o impulsionamento para uma porta certa que Ele estava abrindo para mim adiante. Eu quero declarar que você hoje vai dormir leve. Eu sei que você está super cansada, né? Teve gente, eu já fiquei sabendo, teve gente que saiu ontem, 11 horas da noite, passou a madrugada no aeroporto, povo do Nordeste, né? Chegou aqui, ali, chegou do Pará, né? Galera veio de longe, eu sei. Mas eu quero trazer leveza para você hoje, vai vir muitas palavras abençoadas. Se prepare que Deus vai te construir muito nesse congresso. Mas tem essa leveza hoje. Hoje talvez seja aquela oração, Pai, o que o Senhor quiser fazer comigo aqui, pode fazer. Pode fazer, porque eu quero andar nessa leveza do Teu Espírito. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu quero orar com você. Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo pesos caídos no chão aqui. Na hora que eles forem limpar esse chão aqui, eles vão tirar muitos pesos desnecessários. Eu vejo, sabe o que? Muitas agendas riscadas. Tipo assim, isso aqui não vai mais acontecer. Você tem dito sim para muita coisa, você está muito sobrecarregado, você está terminando o ano muito cansada. Você vai precisar dizer mais não. Você tem aquela síndrome da boazinha, quer agradar todo mundo, não vai dar certo. Você precisa focar no que Deus chamou você para fazer e ser obediente, só isso. As pessoas certas vão se unir a você. Se liberte. Em nome de Jesus, que haja hoje libertação. E que você possa fazer uma oração hoje, Senhor, eu me abro para o Teu novo. Senhor, eu quero as novas instruções para essa minha nova estação. Senhor, eu estou entregando esse ano. Talvez não da maneira que eu queria. Mas eu quero novas instruções para viver o novo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero orar por mulheres específicas nessa noite. Eu posso, pastora Rose? Eu quero orar por você, que essa palavra foi assim, pontual. Ela foi como uma flecha no alvo. Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você.